Talvez você não pense muito na gravidade, mas ela afeta tudo o que fazemos. É a razão pela qual as coisas caem em vez de voar para cima. Ela nos mantém conectados à Terra para que não fiquemos flutuando no espaço quando pulamos. Mas para os físicos, a gravidade é algo mais. É um quebra-cabeça fascinante que precisa ser resolvido para entender como o universo funciona. E eles estão em uma busca para descobrir seus segredos. Então, o que há de tão misterioso nela? Vejamos. Aprendemos muito sobre a gravidade com o lendário Isaac Newton. Ele foi o primeiro a inventar a lei da gravitação. Ele nos ensinou que dois objetos quaisquer no universo não podem deixar de ser atraídos um pelo outro. É como se eles tivessem uma paixão gravitacional secreta. A intensidade dessa atração depende de duas coisas: o tamanho dos objetos, ou seja, sua massa, e a proximidade entre eles. Mas é aqui que a coisa fica legal. A gravidade não é apenas uma dança de dois objetos, é uma coreografia espacial complexa. Veja o nosso sistema solar, por exemplo. O Sol desempenha o papel principal, usando sua força gravitacional para manter todos os planetas em suas órbitas. Mas cada planeta também tem sua própria força gravitacional, puxando o Sol e até mesmo seus planetas vizinhos. Então, algumas centenas de anos depois, outro herói, Albert Einstein, levou a gravidade a um nível totalmente novo. Ele descreveu a teoria da relatividade geral. De acordo com Einstein, a gravidade não é apenas uma força regular. Na realidade, ela está se curvando e deformando o tecido do espaço-tempo. Pense nisso como um campeão de pesos pesados sentado em um lençol de borracha. O lençol se dobra e se curva sob o peso, e os objetos menores próximos não podem deixar de rolar em direção ao peso pesado. Agora, embora não possamos ver as curvas do espaço com nossos próprios olhos, podemos ver o que acontece com os objetos que ficam presos em suas garras. Ser puxado pela gravidade é como ser pego em um turbilhão de forças. O objeto preso começa a espiralar para baixo, como uma moeda naquelas máquinas de caça-níqueis com ciclone que você encontra em lojas de turismo. Ou pode se mover graciosamente em círculos, como bicicletas correndo em uma pista de velódromo. A gravidade é a força primordial que guia todo o nosso mundo. Sem ela, não haveria estrelas, galáxias, nada. Mas de onde ela vem? Bem, essa é a pergunta de $1 milhão. E ainda não temos uma resposta completa, mas temos algumas suposições. Em primeiro lugar, sabemos que a gravidade é mais do que apenas uma característica do espaço, é uma força que une as coisas. Surpreendentemente, é a força mais fraca entre todas. Mas vamos dar uma olhada diferente na gravidade, algo que pode surpreender você. Em vez de ser uma força que empurra ou puxa objetos diretamente à distância, ela é mais como uma dança. A gravidade, por mais incrível que seja, não atua sozinha nessa dança. Ela compartilha os holofotes com outras forças, como o eletromagnetismo, por exemplo. Vamos imaginar dois elétrons. Eles são nossos dançarinos, mas eles não se empurram ou se puxam diretamente, como seria de se esperar. Em vez disso, um elétron cria um tipo especial de campo ao seu redor, como um campo de força invisível. Esse campo prepara o palco para o show. O outro elétron sente esse campo e começa a girar e interagir com ele. É como se estivessem seguindo uma coreografia. E quando assistimos a essa dança, parece que o segundo elétron está sendo empurrado ou puxado pelo primeiro. Mas na realidade, tudo se resume aos intrincados movimentos e à interação entre os dançarinos e o campo em que estão dançando. Os dançarinos nunca se tocam diretamente, mas suas interações por meio desses campos fazem parecer que estão conectados. É uma exibição mágica de campos e movimentos que se unem para criar a ilusão de forças em jogo, o que chamamos de gravidade. Portanto, embora não seja uma força da maneira usual, ela se comporta como uma. Nós a chamamos de força emergente, porque ela emerge ou surge conforme o espaço e os objetos interagem. É por isso que, se quisermos ser técnicos, alguns cientistas preferem evitar as palavras força gravitacional e optar pelo termo interação. É apenas uma maneira de as partículas se misturarem e trocarem energia e informações. Interações eletromagnéticas, interações gravitacionais, todas elas fazem parte dessa grande festa. Pelo menos essa é uma das teorias. Alguns cientistas também acham que a gravidade pode ser composta de partículas minúsculas chamadas gravitons. Essas partículas sorrateiras trabalham nos bastidores, fazendo com que os objetos se atraiam uns aos outros. No entanto, ainda não foi possível ver diretamente esses gravitons indescritíveis. Portanto, de acordo com essa teoria, a gravidade é tanto uma força quanto uma partícula potencial. Como você pode ver, temos algumas dificuldades para explicar como a gravidade funciona em grande escala, mas pelo menos temos uma boa compreensão de como ela se comporta em determinadas situações, como a órbita dos planetas em torno do Sol ou quando os objetos caem no chão e assim por diante. Mas o que acontece quando ampliamos a escala atômica e se nos aventurarmos nas profundezas dos buracos negros e do Big Bang? É aqui que a viagem selvagem da gravidade sai dos trilhos. Primeiro, vamos entrar no reino da mecânica quântica, algo peculiar que acontece nesse mundo minúsculo. A gravidade, a força que une as coisas, parece ficar em segundo
segundo plano, em uma escala microscópica, outras forças, como o eletromagnetismo, assumem o centro das atenções e se tornam as superestrelas. Elas estão ofuscando a gravidade. E essas coisas deixam os cientistas perplexos, perguntando se isso é possível. Porque a gravidade desaparece repentinamente. Até agora, não temos a menor ideia. E quando se trata das escalas mais grandiosas, onde objetos imensos, como os buracos negros, a gravidade assume um nível totalmente novo de complexidade. Por exemplo, dentro de um buraco negro, as leis da física e da gravidade como as conhecemos basicamente se desfazem. Ela também se deteriora quando tentamos entender como a gravidade se comportou imediatamente após o Big Bang. De onde ela veio? Não temos a menor ideia. Em outras palavras, estamos perdidos em uma névoa cósmica quando se trata de entender a gravidade. Mas não se preocupe, os cientistas estão trabalhando arduamente para aprender mais sobre essa enigmática força emergente. Eles estão fazendo todos os tipos de experimentos e usando tecnologia sofisticada para decifrar seu código. Embora ainda tenhamos muito a descobrir, estamos progredindo a cada dia. Por exemplo, você já ouviu falar de lentes gravitacionais? É como um truque de mágica hipnotizante. Imagine um feixe de luz como um explorador destemido, seguindo um caminho reto pelo universo. Mas ao encontrar a atração gravitacional de um objeto maciço, a jornada da luz se torna uma montanha-russa selvagem. A gravidade do objeto maciço dobra o tecido do espaço-tempo, criando um efeito de espelho de parque de diversões. Nosso corajoso feixe de luz se curva e se torce em torno do objeto maciço, seguindo um caminho novo e inesperado. Mas à medida que a luz muda sua trajetória, ela também nos revela maravilhas distantes e ocultas que, de outra forma, teriam permanecido invisíveis. A luz pode ampliar, distorcer, ou até mesmo criar várias imagens de objetos distantes. Assim, todas as coisas que estavam brincando de esconde-esconde conosco finalmente se tornam visíveis, como os buracos negros. Há também uma ideia impressionante chamada ondas gravitacionais. Einstein previu sua existência há dezenas de anos, mas só recentemente conseguimos confirmá-las. E isso foi um grande avanço no mundo da ciência. Essas ondas carregam os ecos de eventos cósmicos cataclísmicos, como a colisão de buracos negros enormes ou o nascimento de estrelas. Assim como deixar cair uma pedra em um lago sereno, esses eventos malucos causam um efeito de ondulação. Mas em vez de água, é o próprio espaço-tempo que ondula e se deforma. Recentemente, os cientistas desenvolveram uma maneira de ouvir esses sussurros. Eles criaram instrumentos capazes de detectar essas ondas gravitacionais. Esses instrumentos, conhecidos como interferômetros, são como ouvidos finamente ajustados para captar as vibrações sutis do universo. Mas uma coisa é certa, a gravidade é uma superestrela que molda nosso universo. Ela mantém tudo ao nosso redor conectado e governa todo o nosso universo. A busca para desvendar seus segredos finais continua, e é uma aventura emocionante para cientistas e mentes curiosas.